A mensagem de hoje tem como tema o estresse causado pelos relacionamentos. Eu prefiro pregar com as luzes todas acesas, para ver os rostos. Isso. Falar de estresse, todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que de fato é esse mal. Usa-se essa palavra para dizer, por exemplo, que o dia foi corrido, com um monte de coisas para fazer, mas isso não necessariamente é sinal de estresse. Estresse é um mecanismo fisiológico, sem o qual o ser humano, nem os animais, teriam sobrevivido até os dias de hoje. Pode ser causado por N fatores, chamados fatores estressores. E um desses fatores chama-se relacionamento. E quando isso acontece, qual é a reação? O batimento cardíaco acelera, porque tem que bombear mais sangue, os músculos precisam receber mais energia, aumento da respiração e da pressão arterial, entre outras coisas. Ninguém adoece por causa do estresse de um dia para o outro. Mas o corpo vai avisando que as coisas não vão bem. Basta prestar atenção. O problema é quando os nossos mecanismos de defesa passam a não responder de forma eficaz, aumentando a possibilidade de ocorrer doenças, por exemplo, cardiovasculares e outras enfermidades. É essa situação muito comum na sociedade secular, na sociedade de hoje, no mundo corrido, de tanto sofrimento, de tantos problemas, e os relacionamentos são um dos chamados fatores estressores. Bem, onde entra a igreja? A igreja é formada dessas pessoas, formada de pessoas que passam pelos momentos críticos. É, no entanto, uma comunidade terapêutica. E por ser uma comunidade terapêutica, é uma comunidade de relacionamentos, onde nós nos preocupamos mutuamente. No entanto, nós não estamos imunes aos problemas de relacionamentos. Nós não estamos imunes aos conflitos, aos mal-entendidos, às decepções e a outros problemas que acontecem em nossos relacionamentos. A Bíblia traz momentos difíceis no meio do seu povo, do povo de Deus. E eu quero abrir a palavra nesse momento para tirar um dos seus muitos ensinos a respeito dessa situação. O texto está em Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Este é um problema não só de hoje, mas é um problema da humanidade e que aumenta a partir de circunstâncias que o homem cria para ele mesmo. Mas esse texto que vamos ler a partir do versículo 10, eu quero antes dizer o seguinte: as tribos, o povo de Deus atravessa Canaã, atravessa o Rio Jordão. Vieram lá do Egito, deserto, um tempo enorme de sofrimento, de lutas. Esse povo renovado, que aqueles morreram, o povo de Deus entra na terra prometida, atravessa o Rio Jordão. E diz o texto no começo que Josué convocou 2,5 tribos, eram 12 tribos, a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E disse para esse pessoal: olha, vocês fizeram tudo que Moisés ordenou
o servo do Senhor ordenou. E agora que Deus já deu essa terra de descanso aos seus irmãos, como tinha prometido, vocês vão voltar para casa, vocês vão voltar para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Vocês vão atravessar o Jordão de volta. E assim, essas 2,5 tribos deixaram os outros israelitas lá além do Jordão, na terra de Canaã, e voltaram para a terra antes do Rio Jordão, onde fica Gileade, e ali a terra que Deus deu para eles tomarem posse. Então ficaram elas aqui, o Rio Jordão aqui, e as outras tribos, o povo de Deus, além do Jordão. E aí o versículo 10, onde nós vamos começar a ler, diz o seguinte: quando chegaram a Gililote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gililote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se contra Ele? Já não bastou o pecado de Peor, até hoje nós não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Versículo 21. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião e infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Verso 32. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar esse nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém. Explicação importante. Não se deve pensar que os israelitas que ficaram além do Jordão, do lado, aqui está o Jordão, ficou todo mundo, do lado oposto, estavam fora dos termos de Israel. A verdadeira fronteira da terra prometida não era o rio Jordão,
mas era a serra das montanhas além de Gileade, que separava a herança das duas tribos e meia do deserto. Alguém tinha que administrar e guardar esse território, onde entrava-se para Canaã, e ficou aos cuidados das tribos que tinham mais gado, para aproveitarem melhor esta parte da terra prometida. E aí surge uma crise que testou a unidade de Israel. A guerra foi evitada por um pouco. Construíram um altarzão. O texto é claro que, quanto ao mau entendimento inicial, que quase leva à guerra entre o povo de Deus, quando a comitiva foi falar com aquelas tribos, a reação era: vocês são loucos? Que Deus nos mate se somos infiéis. Eles ficaram chocados com as boas intenções, porque as suas boas intenções foram mal interpretadas e quase causam uma guerra. Eles disseram, em outras palavras: vocês nos viram oferecer algum sacrifício nesse altar? Nós ficamos do lado de cá, entendemos o motivo, pensamos em nossos descendentes, para que não haja dúvidas na nossa ligação exclusiva com Deus. O Senhor pôs o Rio Jordão como divisa entre nós. O altar é apenas um memorial, o sinal de que somos o mesmo povo. O altar não foi construído para sacrifícios. Ele foi erigido segundo os padrões de Deus, para que nos sirva de testemunha de unidade entre as nossas tribos, as que estão aqui e as que estão além. A comissão ficou satisfeita com as explicações e votaram para dar seus relatórios. Não foi ainda dessa vez que Israel foi dividido, ainda não. Mas se prepararam para a guerra, estavam prontos para guerrear. Eu quero fazer a aplicação disso aqui para o nosso contexto. Assim como os israelitas, nós também temos de prestar contas das nossas ações uns aos outros. Mas temos que sempre considerar, com muito cuidado, antes de chegar a conclusões apressadas sobre nossos irmãos e irmãs, e fazer acusações, ou julgar, ou pensar mal. Nós somos muito prontos a julgar ações sem conhecermos a fundo o porquê das ações. Somos muito fáceis em julgar pessoas, somos muito fáceis em criar problemas de relacionamentos, porque nós desconhecemos as intenções. Nós julgamos pelo que vemos, julgamos pelo que ouvimos ou não ouvimos, julgamos pelo que não vemos. Queridos, problemas de relacionamentos não podem ser contornados, por outro lado, não podem ser ignorados, não podem ser adiados, porque causarão problemas maiores. A casa das máquinas tem que estar funcionando, para que o navio possa zingrar os mares, para que a igreja possa caminhar. Porque se os problemas não são resolvidos, são ignorados, contornados, o problema mais cedo ou mais tarde vai atingir a comunidade. Os problemas têm que ser resolvidos. Que poder há nos relacionamentos? Há muita gente que é muito bom no púlpito, mas é ruim demais para pastorear. Por exemplo, há muita gente que é inteligente, mas é muito ruim para dirigir um grupo. Nós vivemos não só na era da informação, mas vivemos na era dos relacionamentos. Tanto é verdade que 97% das vagas de emprego que existem no Brasil são preenchidas por indicação, o famoso QI. Na área afetiva temos os mesmos resultados. Saber se relacionar é uma arte e uma das competências mais exigidas no mercado de trabalho. Você tem que ter habilidade para lidar com pessoas. Entender pessoas, meus irmãos, sempre foi um dos maiores desafios da vida. Igreja nem se fala. Igreja não é empresa. Igreja não é país. Igreja não é política. Igreja é uma comunidade de pessoas que servem a Deus. Então, o relacionamento na igreja tem que ser muito mais acentuado
entender pessoas não é fácil. Um camarada chamado Francis Bacon, diga-se de passagem, além de político, filósofo do século XVI, alquimista. Alquimista era aquelas pessoas que praticavam, que combinavam os elementos da química, até aí tudo bem, antropologia, mas colocavam astrologia também, metalurgia e matemática. Ele foi, infelizmente, um dos mais influentes, mais influentes, Rosa Cruzes. Rosa Cruzes era uma confraria de iluminados, surgida na Alemanha no século XVI, que mexia com o ocultismo. É coisa ruim. Mas ele definiu algo interessante, de que o comportamento é o vestido do espírito e deve ter as características desse espírito. Em outras palavras, ele sugere a essência, ou seja, o que cada pessoa traz no seu interior se revela no seu comportamento, em seus relacionamentos, na maneira como ele entende e reage às circunstâncias. É isso que ele quis dizer. Ninguém reage como reage, independente daquilo que está no seu coração, daquilo que está passando, do seu interior. Por isso que quando alguém te dá uma resposta para você, como diz o outro, take it easy, fique calmo. Para. Porque ele pode estar com algum problema maior do que você está imaginando. Igreja tem de ser um porto seguro. Igreja tem que ser um bálsamo. Para aqueles que não sabem o que é bálsamo, bálsamo é alívio, é consolo, é lenitivo, é alento. Exemplificando, vocês nunca ouviram falar, o amor é bálsamo para o espírito. O amor, a generosidade de um filho é bálsamo para os pais, especialmente quando eles são anciãos. Um bom banho é um bálsamo para um corpo cansado. Então a igreja, ela deve ser um bálsamo para quem está na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfrentando os problemas da cidade. Você sai para trabalhar, é metrô, é ônibus, é problema, é estudo, é escola, é doença, é desemprego, é entrevista, são injustiças. Quando você vem para a igreja, você vem aqui porque aqui é um bálsamo para você. Aqui você se sente bem, aqui você é amado, aqui você é aceito. Somos diferentes uns dos outros, mas reconhecemos que há valores, há percepções e há maneiras de se relacionar. Isso é igreja. Entenda e aceite as pessoas como são. Não tente mudar ninguém. Mude a maneira de você vê-las. Aumente seu carisma pessoal, porque tem pessoas que não têm carisma nenhum. Aumente seu carisma pessoal para colher. Quando você aumenta o seu carisma pessoal, você colhe oportunidades de ter mais amizades, de manter as pessoas mais próximas e começar da sua própria casa. Eu quero dar algumas dicas bem práticas para vocês nessa questão de relacionamento. Primeira dica: tenha cuidado com a sua comunicação. É a base dos relacionamentos. Não é o que você fala, mas o que o outro entende. É muito importante repetir o que foi falado. Em segundo lugar, seja você mesmo. Não tenha medo de não ser aceito. Cumprimente a todos, desde o porteiro. Cada irmão, não passe de largo. Nós somos uma comunidade de muitas pessoas novas. Não faça e com a mão estendida para um. Não, se você não conhecer, fica conhecendo. Cumprimente as pessoas. Cumprimente um por um. Desde o porteiro que fica lá em cima. Vai cumprimentando. Terceiro, só fale coisas boas. Ninguém gosta de conversar com quem só reclama da vida. Por pior que esteja uma situação, procure ver se há algo bom para falar. Só não fale. Vai orar. Se não, mude de assunto.
E quando alguém vier falar para você de uma outra pessoa, irmãos, quando alguém vier falar mal de alguém para você, mude de assunto. Ou deixe a pessoa falando sozinha. Mas não participe de fofocas e de intrigas. Quarto, aprenda a incluir os outros na conversa. Vou citar um exemplo com a devida vênia da minha esposa. Certa vez, nós fomos, aquele exemplo, numa churrascaria, com amigos da empresa dela, né, os casais, e nós chegamos. Porque é o seguinte, irmãos, eu não me aperto em situação nenhuma, já não sou adolescente, jovem, já passei por tanta coisa. Eu cheguei na pizzaria, já estavam 2 ou 3 casais ali, né? Tinham 2 casais e tal. Chegamos, cumprimentamos, e as mulheres, e estou com os homens aqui, eu os conheço. Eu sentei junto deles, e aqueles 2 homens continuaram a conversar, ou a conversa deles. Já se sentiu assim em algum momento? Você vai para uma roda, você passa em um lugar, você chega, a sua esposa está com as outras esposas, e os 2, o que foi que eu fiz? Peguei o meu celular, o que você faria? Eu fiquei aqui, vendo o WhatsApp, lendo o livro que eu tenho aqui. Não precisa, quer dizer. Isso pode acontecer lá. Não pode acontecer na igreja. Aí depois eu fui, chegou mais um botafoguense ali. O cara salvou o cara. Aí chegou um outro casal, comecei a conversar com esse aí, que também conhecia. Eu tenho visto isso em alguns encontros, em casamentos que a gente faz, em alguns grupos de jovens, parece que são fechados. Pastor, não sei se eu estou falando, e às vezes eu vejo um jovem ou outro chegando. Irmãos, eu sou muito observador em pessoas. Eu vejo algumas pessoas não serem incluídas na conversa. Isso é falta de educação. Você não acha? Não é falta de educação. Não teve pai, não teve mãe para educar. Seja agradável. Igreja é diferente. Hoje eu entrei, engraçado, né? Eu estava lá conversando com a irmã que estava no testemunho. O pastor Davi entrei correndo aqui e falei, irmão, para orar, né? O pessoal já orou, já desceu. Tudo bem, mas eu passo cumprimentando todo mundo aqui, aí não ia voltar mais o corredor todo, porque o culto ia começar. Mas seja agradável, de modo que seja prazeroso estar ao seu lado. Esforce para você lembrar nomes, informações pessoais. E se você cometer algum engano, não disfarce, é pior. Peça desculpas e vá em frente. E para guardar nomes, faça referência. Faça referência. Quinto lugar, não guarde ressentimentos e mágoas. Sabe de quem é a frase, guardar ressentimento de alguém é o mesmo que tomar veneno e querer que outro morra? É de Shakespeare. Não guarde. Sexto, responde e-mails e telefonemas recebidos. Não use a desculpa, não tive tempo, pois significa desatenção. Um aviso, às vezes as pessoas falam assim para minha esposa, fala para o pastor ler o WhatsApp. Acontece o seguinte, eu estou lá no meu escritório preparando uma mensagem, um projeto, um estudo. Pessoal, eu me desligo do mundo. Aí depois eu vou ver. Mas é muito ruim, não. Aí depois você fala assim, olha, puxa vida, eu não tive tempo. Pô, então, isso é desatenção para as pessoas. Sétimo, esteja aberto às críticas e opiniões alheias. Como é importante receber feedbacks.
Pessoas inseguras, poucos são os que preferem ser salvos pela crítica verdadeira do que arruinados pelo elogio vazio. Eu prefiro ser criticado, uma crítica verdadeira, do que as pessoas darem tapinha aqui, um elogio que não vale nada, vazio. 8º, fique atento para a oportunidade de elogiar alguém que mereça. Expresse simpatia. Pessoas gostam de se sentirem especiais e únicas. E 9, não são 10 mandamentos, mas são 10. Quando você tiver problema de relacionamento com alguém, fale diretamente com essa pessoa, diga o que você sente quando ela toma tal atitude, e fale sempre da ação e não da pessoa. E o último, sorria. Então sorria aí, dá um sorriso. Sorria, pessoal. Você mexe mais músculos do rosto que você imagina. Mas não pode também, tem que sorrir mesmo. Um sorriso aberto faz com que você se destaque. Eu tenho um vídeo que eu recebi, o camarada está lá no metrô, né? Todo mundo sério, e ele começa a rir, começa a gargalhada, e todo mundo de repente está rindo, não sei porquê, mas está todo mundo rindo. Quando você sorri, você transmite interesse caloroso por aqueles que você encontra. Mas não exagere para não parecer bajulador. Em suma, pesquisadores acreditam que 70% da felicidade pessoal é gerada por suas relações com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, colegas de trabalho, e eu acrescento, com os irmãos da igreja. Eu acrescento isso, e quem sabe se relacionar, diz os pesquisadores, tende a ser 4 vezes mais feliz a seu próprio respeito. Irmãos, relacionar-se é uma arte que não pode se perder em nossa comunidade. Uma mensagem simples, é o que está no nosso programa, mas que eu quero fazer uma aplicação agora, mas que atinge-nos muito. Está com pressa, mas cumprimente as pessoas, não fuja das pessoas. Aqui é sua família, aqui é sua comunidade. Você não é isolado, sabe? As pessoas são diferentes, tudo é muito diferente uns dos outros, e o Espírito Santo é o cimento que nos une como família. Eu quero concluir deixando o seguinte: um dos paradoxos da nossa sociedade, nós construímos mais computadores mais potentes, para acumular mais informação. Vivemos online, mas temos menos relacionamento pessoal, menos comunicação pessoal. Busca-se grandes lucros e temos pequenos relacionamentos. Quero chamar o grupo para vir aqui à frente. E nossa igreja passou por uma crise grande nos últimos 2, 3 anos. Sofremos muito com tudo que aconteceu na Ernesto Mano Graça e vindo para cá. Houve reuniões muito difíceis, pequenos grupos, aqueles que estavam mais junto comigo, meia dúzia. Quantas reuniões difíceis. Depois a obra aqui, quantos problemas essa obra teve, de irmãos que esquentaram a cabeça. Mas não é só isso. Nós vivemos um outro momento. O ano passado foi um momento de restauração. Um momento não, foi um ano de restauração. Hoje estamos num outro momento. A próxima assembleia está convocada aí para a semana, domingo que vem. Vão ser desligados bastante gente que podia ser desligada há muito mais tempo, mas demos chance, porque quem sabe viesse para cá, já estava na periferia, mas tem muita gente chegando, muita gente nova. A igreja está crescendo, porque aqueles que não vinham estão sendo desligados, mas estão sendo ligados outros que estão participando. Então essa igreja tem projetos, tem bênçãos, tem desafios de Deus. Não estamos aqui porque nós queremos, porque Deus nos colocou aqui, e estamos enfrentando desafios, mas, meus irmãos,
É assim que a gente vence na vida, passando por desafios que Deus nos dá. E a nossa porção é com o Senhor. É Ele que nos conduz. E nós temos aqui um projeto muito grande para que Deus tem dado para nós. Temos que ficar atentos. O que você na igreja traz do seu passado? O que você que está vindo de outra igreja pode trazer do seu passado, que ainda incomoda você? Ou você que está vindo lá de fora do mundo, está problemas que ainda atrapalham a sua vida. Faça uma autocrítica. Olhe para a história da sua vida. Olhe para o seu momento atual. Olhe para o seu passado. Alguma coisa ainda interfere no seu hoje? O que precisa ser curado na sua vida? Porque talvez isso não deixe você se relacionar bem com pessoas. Mágoas a serem curadas. Perdão a ser liberado para alguém. Deus, eu quero mudar a minha maneira de ser. Em nome de Jesus. Eu quero cura interior. Onde estou errando no meu casamento? Onde estou errando na minha família? Quantas pessoas eu tenho ferido? O que precisa ser consertado na minha vida? Cura, Senhor. Eu não quero pedir para o outro. Eu quero pedir para que eu faça a diferença na vida do outro. Abaixe sua fronte, por favor. Quero pedir que você, nesse momento, diante desta palavra de Deus, que você colocasse a sua autocrítica. Se você traz feridas, se você traz problemas, a maneira como você tem se colocado, se portado, se você está machucado, ou se você sente que não foi bom em algum momento, com relacionamentos que ainda causam problemas, ou no seu casamento, ou na sua relação com a sua família, ou na igreja, ou seus parentes, seja onde for, coloque isso no altar do Senhor agora. Peça de Deus a cura, peça de Deus a maneira certa de fazer as coisas, de caminhar, de pensar, de responder, de reagir. Peça para Deus curar aquilo que você traz na sua história, injustiças, problemas passados. Coloca no altar do Senhor, para Deus cuidar dessa situação toda. Peça para Deus gerar em você um novo homem, uma nova mulher, e olhar para o futuro, o horizonte que Deus tem para você. Ore por aqueles que te feriram, que eles te machucaram. Ore por aqueles que você não está tendo um bom relacionamento, ou que não teve algum dia. Mas peça para Deus fazer algo novo em você. Faça isso aí no seu lugar. Você está fazendo isso? Colocando no altar do Senhor? Levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Nós vivemos somos parte de uma sociedade. Somos atingidos, temos problemas, eu e você. Que Deus esteja liberando graça sobre a sua vida, liberando cura, liberando libertação, a bênção em nome de Jesus.
Alguém mais? Porque se alguém mais, eu chamo aqui à frente, porque aqueles que não vierem aqui, nós vamos impor as mãos sobre estes. Mas se há problemas, se há questões, vem aqui à frente, porque nós vamos impor as mãos sobre você. Amém. A igreja que ficar do lado de lá vai impor as mãos, e eu impondo as mãos. Eu não vou chamar os pastores, algum pastor aqui não, porque já estão com pessoas aí. Esse é um momento de cura. É um momento de Deus agindo completamente, e você abrindo, colocando no altar do Senhor para queimar aqui. Como é bom estar junto nesse momento. Nós vamos orar. Está vindo mais gente aqui. Amém. Isso aqui é uma família, irmãos. Comunidade. Quem ficou desse lado daí, impõe as mãos aqui. A igreja está impondo as mãos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui, porque é o teu Espírito que move corações, é o teu Espírito que dá entendimento, é o teu Espírito que faz com que a tua palavra seja viva nesta noite, em cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Ó Pai, como não é fácil vivermos em uma sociedade, cada um de nós temos nossa história, problemas. Ó Deus, essas pessoas que estão aqui, ó Deus, estão trazendo no altar do Senhor algo na sua vida, algo que precisa ser entregue, estão entregando para o Senhor, ó Deus. Ao Senhor está entregue em nome de Jesus. É queimando no teu altar, Senhor. Por isso, ó Deus, purifica, cura, limpa, salva, revigora, restaura. Dá uma nova visão da coisa, Deus. Perdoa, liberta. Ó Deus, dá paz a cada coração. E que cada problema que está sendo entregue agora não são mais deles. Não é mais deles. Cada problema é o Senhor, é do Senhor. Ó Deus, nós te damos graças pelo teu Espírito que consola, que conforta, que explana, que nos dá entendimento e que fala tão claro ao nosso coração, assim como falou ao meu, falou ao coração deste povo. Ó Deus, dá vida nova em nome de Jesus a esses, aqueles que não estão aqui, mas que sejam atingidos pelo teu poder, pelo teu Espírito, que estão sofrendo nesse momento. Ó Deus, tem misericórdia, derrama a tua graça, a tua bênção e o teu poder, ó Pai, revigora, e que cada um daqui saia nesta noite muito mais leve e em paz do que entrou, e sabendo, ó Deus, olhando para o horizonte, o Senhor tem planos que são muito melhores e maiores do que podemos imaginar. Cuida de cada situação, ainda que muitos aqui não estejam vendo solução ainda, mas o Senhor tem a solução. Nós cremos, porque nós somos a tua porção, e o Senhor é a nossa porção. Nós somos teus filhos. Que ninguém deixe de crer que o Senhor é o Deus que já fez muito, muito mais pela sua vida, e muito mais ainda fará. Nós cremos, a nossa esperança está em Jesus. Leva-nos em paz, dá-nos a tua bênção, a tua graça, e uma semana de vitória, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, e a consolação e a alegria do Espírito Santo, e a graça de Jesus Cristo esteja sobre vocês, aqui, em toda a terra, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.